Então, hoje a gente vai começar a ver um pouquinho do mundo da volatilidade, tá? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é a volatilidade, né? A gente viu que ela influenciava no preço da opção, viu que ela influenciava bastante no preço de uma opção, tá? Mas a gente tem que entender o que é a volatilidade, tá? Muita gente, tá, acha que volatilidade, tá, é quanto que o papel está mexendo, tá? Matematicamente falando, sim, é verdade, tá? A volatilidade, ela nada mais é do que, historicamente, quanto que o papel mexe. Quanto mais ele mexe, tá? Maior a volatilidade. Matematicamente, isso funciona. Tudo bom? Tudo bem? Mas no mercado de opções, essa volatilidade, tá? Que é o que o papel fica mexendo, tá? Ela não é tão útil assim. Por quê? Tá? Porque a volatilidade da opção, tá? Ela muda o preço da opção. A gente viu já, né? Só que a volatilidade do papel, calculada lá daquela forma, né? Que você pega, vê as variações, olha como que está variando, faz o desvio padrão e blá blá blá, tá? Essa volatilidade, por que ela não é tão útil? Tá? Por que ela não é usada? Porque todo mundo tem o mesmo valor, tá? A volatilidade que é usada na opção é um pouco diferente, tá? A volatilidade a gente tem que entender sempre como a incerteza do mercado com relação ao preço futuro de um ativo financeiro. Então vamos lá, tá? Quanto mais incerto o mercado tiver com relação ao futuro, tá? Maior a volatilidade das coisas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do que está acontecendo agora. A gente viu que com esse negócio do coronavírus, a bolsa veio de 118, quase 120 mil pontos para 66 ali na mínima dela. Tá? Essa queda, obviamente, faz com que os papéis aumentem a volatilidade. Tá? Só que se você for pensar, tá? A volatilidade normalmente ela é calculada, a volatilidade desvio padrão, né? Ela é calculada com relação à mudança de preço do último ano. Tá? Então eu olho mais ou menos quanto o papel mudou, né? Quanto que ele variou, tá? Na média no último ano. Uma queda em uma semana, óbvio que vai influenciar nessa vol, óbvio. Tá? Só que eu vou ter um ano de observação e uma mudança muito grande na última semana. Tá? Ou até antes do papel cair, a vol já sobe. Por que isso acontece? Tá? Porque a volatilidade não é somente a mudança do papel. Tá? Quando aconteceu, tá, o problema do coronavírus, quando o mundo percebeu, tá, que isso seria um problema muito grande, tá, o que aconteceu? Aumentou a incerteza. A gente não sabia o que ia acontecer no futuro. Ninguém sabia como que os mercados iam reagir. Quando isso acontece, a volatilidade que a gente usa nas opções, ela explodiu de uma hora para outra em todos os papéis. Tá? Até papel que não tinha, você poderia pensar que não tinha nada a ver com a história, tá? A vol subiu. Até papel que ia se beneficiar disso, a vol subiu. Tá? Por quê? Porque a vol, tá, é a incerteza. O mercado está com incerteza, o mercado está com medo, o mercado está vendo um cenário de risco lá na frente, então a vol aumenta. Tá? Então, isso é a vol. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um cenário futuro, né? Onde o papel mexe demais e onde o papel não mexe muito. Né? Onde a incerteza é maior, onde o cenário é mais louco. Beleza? Só para vocês saberem, vamos lá, vamos um pouquinho na prática. Quais ações normalmente possuem vol alta? Tá? Vamos dividir em três categorias. Vol baixa, vol média e vol muito alta. Tá? Vol baixa, TIET 11, tá? Normalmente empresa que tem contratos muito longos, que tem previsibilidade muito alta de custo e de receita, tá? Normalmente essas empresas elas se mexem pouquinho na bolsa, tá? E a previsibilidade com relação ao futuro é alta, a vol dela é baixinha.
Tá? Se você pega ações, Ambev, por exemplo, há um tempo atrás, ela tinha uma vol bem baixinha também, tá? Porque era uma empresa que agora mudou, né? Agora a empresa está mais bagunçada, não a empresa bagunçada, mas a ação bagunçada, né? Ela está mexendo mais, a vol dela aumentou, mas normalmente a Ambev tinha uma vol baixinha também, tá? Você pega, por exemplo, uma Petrobras, uma Vale, tá? Ela tem uma vol razoavelmente boa, vamos dizer assim, né? Ali na casa dos 30, 32, 33% é o que você vai ver de vol de Petro num mercado normal, não hoje, tá? Bancos, Banco Itaú, Bradesco, tá? Possui vol abaixo de Vale, vamos dizer, e acima de Ambev. Vai ficar ali na casa dos 24, 25, uma vol de banco de Bradesco e de Itaú, tá? Banco do Brasil, por exemplo, já tem uma vol maior, tá? Por quê? Porque já é ligado ao governo, então já tem uma incerteza um pouquinho maior. Ação que tem vol mega alta, tipo Via Varejo, Magazine Luiza, normalmente empresa que ou está mudando muito, ou empresa nova, normalmente a vol tende a aumentar, né? Faz sentido porque a gente tem menos previsibilidade sobre aquela empresa. Normalmente a vol é alta, né? BID 11, por exemplo, chegou com uma vol alta. Banco Pactual tinha uma vol bem alta também, tá? Só pra gente ter na cabeça, tá? Que a vol funciona assim e que tem esse histórico, né? Eu recebi uma dúvida ontem, onde eu consigo essas vols, né? Marcelo, onde que eu consigo essas vols? Não é tão simples, tá? Explicar isso não é tão simples, tá? Eu vou tentar agora, mas basicamente você tem que ter um conhecimento bem legal de opção e de vol para que você consiga tanto pegar a vol como usá-la, tá, no seu trade, beleza?